O Banco do Brasil pode ser afetado pela Lei Magnitsky. Tem muito investidor do Banco do Brasil morrendo de medo com tudo isso que está acontecendo. E não é para menos, né? Estamos passando por um momento bem desafiante. E isso, se o Banco do Brasil vai ser afetado pela Lei Magnitsky, é verdade ou não é verdade? O que pode acontecer? Essa é uma das perguntas que eu vou responder aqui nesse vídeo, porque nós chegamos a mais uma edição do Eduardo Responde, onde eu trago perguntas lá da caixinha do Instagram ou de comentários em vídeo aqui meu no YouTube e respondo para vocês de forma mais aprofundada, de forma melhor, para te trazer mais conhecimento. Essa vai ser a última pergunta que eu vou responder, mas não é porque ela é melhor, é porque eu vou responder outras duas antes também que são muito boas. Então fica comigo aqui que você já viu que o vídeo de hoje vai ser muito bom. Então vamos lá. A primeira pergunta é: Edu, o que fazer com a VEG agora? E olha só, eu sei porque eu tô recebendo essa pergunta, eu sei porque um monte de gente começou a perguntar o que fazer com a VEG agora. Simplesmente foi porque a VEG caiu bastante nos últimos meses. Na verdade, a VEG caiu mais de 30% nos últimos 12 meses. Tem investidor que tá morrendo de medo, mas a resposta é bem simples. Quando você começou a investir na VEG, quando você decidiu investir na VEG, você fez o dever de casa que todo investidor deve fazer, que é o quê? Analisar a empresa, olhar para os números da empresa, ver o histórico da empresa. Eu acredito que quem pergunta, Edu, o que fazer com a VEG agora, não fez isso. Eu acredito que essas pessoas são as pessoas que investiram porque viram um post na internet, ou porque viram um vídeo no YouTube, ou porque viram uma notícia, ou porque viram uma recomendação de investimentos de um assessor, de um gerente, de alguém. E aí a pessoa agora que tá vendo as ações despencarem, se sente insegura. E é normal. Afinal, você investiu porque falaram para você que era algo bom, mas você não tem prova, você não viu mesmo se era algo bom. Mas se você fez o dever de casa, se você olhou para a empresa, analisou tudo de importante na empresa antes de colocar essa empresa na carteira, e se você continua acompanhando os resultados dessa empresa, especificamente aqui da VEG, provavelmente você tá igual a mim, bem tranquilo. Por quê? Porque você sabe que isso é uma movimentação de curto prazo, porque a VEG não superou as expectativas do mercado. E isso não importa pra gente. Essa queda de 30% acaba se tornando uma oportunidade de a gente comprar ações mais baratas do que estava um ano atrás. Só que isso só vai fazer sentido se você olhar para a empresa, se você estudar a empresa, se você tiver segurança do que você está fazendo. E é por isso que eu martelo na cabeça de vocês, para vocês aprenderem a investir por conta própria. E quando eu falo por conta própria, é para você aprender a analisar as coisas, tá? Porque esse vídeo e todos os vídeos que eu faço aqui, aliás, nenhum dos vídeos que eu faço aqui é uma recomendação de investimento. Se quer investir na VEG, vai lá e analisa a VEG. Na minha opinião, é uma ótima empresa, mas tem gente que pode achar diferente de mim. E você precisa aprender a fazer isso. Então, esse vídeo e todos os outros aqui não são recomendações de investimento. O objetivo aqui é te dar conhecimento e te ajudar nessa jornada. Por exemplo, tem gente aflita porque a VEG tá caindo. E para mim, tá tudo bem, porque eu sei e eu vejo e eu acompanho a VEG. Então, a cada 3 meses sai o balanço, a gente olha, a gente vê que a VEG vem numa crescente nos últimos, sei lá, 20, 30 anos e que essas quedas fazem parte da jornada. Tá tudo bem. Então, quem tá se perguntando aí o que fazer com a VEG agora é porque não tem segurança de que investiu numa boa empresa, e qualquer investimento que você faça, você precisa sentir essa segurança, beleza? A segunda pergunta é: por que investir em fundos imobiliários se ações no longo prazo são mais lucrativas? Aí entre parênteses, considerando bons ativos. Olha, se a gente for pegar o histórico, por exemplo, o que vem na minha cabeça aqui, Porto Seguro. A Porto Seguro se valorizou quase 90% nos últimos 12 meses, ou até mais talvez. Mas ali, entre 80% e 90%, ela se valorizou nos últimos 12 meses. É difícil a gente achar um fundo imobiliário, talvez seja até impossível, um fundo imobiliário que tenha se valorizado 80% nos últimos 12 meses. E nesse ponto, quem me mandou a pergunta aqui tem bastante razão. As ações, via de regra, a maioria, ações de boas empresas e também empresas ruins, tá? Porque não é só empresa boa que se valoriza. Empresa boa se valoriza sempre no longo prazo porque a cotação acompanha o lucro. Mas no curto prazo, qualquer porcaria pode subir ou pode cair, tá? Tem muita empresa ruim que se valoriza. Mas enfim, historicamente, quando a gente olha, a gente vê muito mais crescimento nas ações do que nos fundos imobiliários. Por quê? Porque são ativos diferentes. Ações são
são pedaços de empresa. Os fundos imobiliários são pedaços de imóveis. Eu não posso comparar uma coisa com a outra. Uma coisa é uma empresa, outra coisa é um imóvel. A empresa tem muito maior potencial de lucro. Os imóveis vão me pagar renda passiva, aluguel, e vão ter um crescimento parecido com um imóvel físico, que vai variar ali mais ou menos, em média, 10 a 20% ao ano. Só que, por uma carteira de investimentos, a gente passa por momentos de oscilação. A gente passa por momentos onde uma classe de ativo performa melhor do que outra. Historicamente, vendo todos os estudos que existem, nenhum estudo mostra um investimento melhor do que uma carteira diversificada. Então, normalmente, quando a pessoa fala ou uma coisa ou outra, isso não faz sentido. O que faz sentido normalmente no mundo dos investimentos é as duas coisas. Então, ações ou fundos imobiliários? As duas. Ah, mas ações têm maior potencial de crescimento. Sim. E fundos imobiliários têm maior poder de renda passiva mensal, porque fundo imobiliário paga mensalmente. Então, para com essa coisa de Corinthians e Palmeiras, tá? De Real Madrid e Barcelona, essa rivalidade. Ó, comparei os times certos, né? Fora o Palmeiras, né? Mas o Corinthians e Real Madrid estão ali, ó, lado a lado. Só que não, né? Bom, enfim, não compare essas coisas e não criem rivalidades entre investimentos. Eu sei que às vezes você deve ouvir um monte de coisa aí na internet falando, defendendo o time das ações, o time dos fundos imobiliários. Não cai nessa. O melhor para todos os investidores. O pequeno investidor, o médio, o grande investidor, o investidor iniciante, o investidor experiente, sempre é uma carteira bem diversificada, beleza? E agora a pergunta tema desse vídeo. Edu, o Banco do Brasil pode ser afetado pela questão da Lei Magnitsky? Quem não sabe, a Lei Magnitsky foi a lei lá que os Estados Unidos aplicou agora uma série de sanções no ministro do STF, aquele cara lá que tava fazendo um monte de coisa e está fazendo ainda, enfim. Essa lei, ela diz muitas coisas, mas relacionada ao banco é o seguinte: o ministro agora, ele está proibido de fazer transações financeiras em qualquer moeda, não é mais só em dólar, em qualquer moeda. E o Banco do Brasil, o Banco Itaú, Bradesco, Santander, BTG, todos os bancos aqui, eles usam sistemas de pagamentos americanos. Então, os bancos brasileiros, eles não podem mais deixar o ministro ter uma conta ali e fazer qualquer tipo de movimentação. O Itaú e o Bradesco foi o primeiro a se manifestar. Falou, olha, nós vamos cumprir a lei. Lei a gente não discute, lei a gente cumpre. O Itaú, 2 ou 3 dias depois, falou a mesma coisa. Agora, o Banco do Brasil ainda tá quietinho. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma instituição do governo federal, que é amiguinho do ministro. Então, eu sinceramente não acredito que o Banco do Brasil vai fazer uma besteira dessa para perder toda a credibilidade que ainda tem com os sócios, nós investidores, nós não, porque eu não invisto, mas com quem investe no Banco do Brasil, com investidores de fora, né, internacionais. O Banco do Brasil fazer isso é a mesma coisa que ele receber um carimbo, fala assim, ó, dane-se todo mundo e nós só estamos preocupados aqui com a nossa turma. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. Põe a minha mão no fogo? Nem a pau, nem um pouco. Por quê? Desse governo que tá aqui, muitas vezes a gente não esperava tanto e veio tanto. E eu falo isso pro lado ruim. Então eu não imagino que o Banco do Brasil vai se sujeitar a isso. Mas eu não descarto completamente. E na verdade, a gente tem que olhar pro risco. Se eu tivesse que escolher um banco para não cumprir essa lei, seria o Banco do Brasil. Porque os outros bancos, além de já terem comunicado que vão cumprir essa lei, essa ordem, eles são bancos privados. São bancos que defendem outros interesses dos correntistas, dos investidores e tudo. O Banco do Brasil também deveria defender o interesse só dessas pessoas, mas infelizmente muitas vezes é colocado na frente o interesse político, o interesse de um grupo, algumas coisas que não fazem muito sentido. Na minha opinião, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Tô falando para você não investir no Banco do Brasil, eu tô te dando aqui a minha opinião sobre o que eu conheço e você vai ver se faz sentido para você ou não, tá? Então não é uma recomendação nem para investir, nem para não investir, é para te dar conhecimento. Então, eu
vejo isso só como mais um ponto de aumento de risco de investir numa empresa estatal do governo federal. E por isso que, na minha opinião, elas não devem estar numa carteira para quem quer viver de renda. Porque a gente quer viver de renda? Tranquilo. Cara, imagina se você tivesse passado 30 anos investindo no Banco do Brasil e esse ano fosse o ano de você viver de renda. E o Banco do Brasil é o banco com o maior valor financeiro que você tem na sua carteira, que te paga mais dividendos. E aí você vê a cotação cair como está caindo agora, os dividendos diminuindo e ainda há risco de ter problema aí com empresas internacionais por causa de uma briga política. Então, o que era para ser o seu momento de tranquilidade, de estar vivendo de renda, se torna um momento desafiante, podendo se tornar até um pesadelo. Certo, senhoras e senhores? Então é isso. Fim de mais um Eduardo Responde. Antes de terminar, quem quer aprofundar nos investimentos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você garantir o seu exemplar do livro Bolsa para Iniciantes. Frete grátis, bônus especiais e todas as aulas também de bônus que vem junto com o livro. Então você vai poder ler o livro, um livro físico mesmo, tá? Outro dia me falaram, Edu, esse livro aí é só a capa, não tem livro aí não. E tem livro aqui sim, tá? E é o livro Bolsa para Iniciantes. Não é uma capa falsa não, tá? Ó, esse aqui tá até com a cartinha que a gente manda junto para os nossos leitores. E esse aqui é do último lote, tem até o selinho aqui de mais de 7.000 exemplares vendidos. E se você não tem ainda, você tá perdendo tempo, está perdendo conhecimento sobre investimentos. Vai aqui na descrição e garante o seu. E antes de finalizar, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.